Pietra. Agora você comanda o espetáculo até o intervalo, tua aula, tá? Depois, um pouquinho antes do intervalo, eu passo o que nós vamos fazer logo depois da nossa parada. Tá? Posso compartilhar? Pode, agora tudo contigo. Só um minutinho, peraí. Oficialmente, né? Oficialmente. Então, a nossa mestranda Pietra Rames, acho que é essa a pronúncia, cumprindo determinações e obrigações, inclusive, de todo mestrando, não é? Que é assistir 4 aulas e também ministrar uma das aulas, pelo menos. Ela vai realizar essa tarefa de ser a professora ministrante hoje com vocês, tá bom? Como eu falei, eu achei bem legal, apesar de não ser algo assim recente, como quase nada recente, na verdade. É muito interessante e depois eu vou passar para vocês uma experiência que eu tive em relação a esse tipo de material de instalação há alguns anos atrás. Pietra, tudo com você, pode comandar. Tá bem. Compartilhou? Sim, está compartilhando. Tá. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os pisos radiantes, que, como o professor Rudimar já disse, não é um tema novo, mas, ao mesmo tempo, é um tema que é pouco explorado. Muitas pessoas não conhecem e, comparado com outros países, o Brasil ele utiliza muito pouco o sistema de piso radiante. Então, o que é o sistema de piso radiante? Ele é um sistema que pode funcionar tanto para o aquecimento quanto para o resfriamento de ambientes. Ele é instalado abaixo do piso e hoje nós temos 2 tipos de piso radiante, que é o piso radiante elétrico, que utiliza cabos calefatores, e o piso radiante hidráulico, que utiliza água para aquecer ou resfriar o ambiente. O legal do piso radiante é que ele consegue atingir a condição de conforto ideal. E qual seria essa condição? É quando a gente consegue manter os pés mais aquecidos em comparação com a temperatura na altura da cabeça. Então, como mostra aqui o desenho, a temperatura ela é mais alta na altura dos pés e ela vai diminuindo à medida que vai subindo. Bom, o piso radiante elétrico, ele funciona através do fornecimento de corrente elétrica a um cabo calefator. Esse cabo ele é formado por uma capa de PVC, a malha metálica, como mostra aqui o desenho. Deixa eu só tentar aqui. Aí. Por uma capa de polietileno reticulado, capa de fluoropolímero e o cabo calefator. Então, esses cabos eles vão aquecer a massa cimentícia, a argamassa colocada sobre eles, que vai conduzir o calor ao revestimento do piso. E assim nós vamos ter o aquecimento do ambiente. É recomendado utilizar uma camada de isolamento após a regularização da laje ou do piso bruto, porque o intuito do sistema é você emitir o calor para cima, você não quer que esse calor se perca para baixo, então é importante utilizar a camada de isolamento. Como material, nós podemos utilizar uma manta de polietileno, um poliestireno expandido, lã de rocha, ou qualquer outro material, desde que seja um material isolante. Aqui eu coloquei um videozinho para vocês identificarem como que funciona a instalação do piso radiante elétrico. Então, como eu disse, após o piso bruto ou a regularização da laje, nós viemos com uma camada de isolamento. Colocamos os dutos e a caixa de passagem. E então, viemos com uma régua de distribuição que vai fixar os cabos e também vai auxiliar para que os cabos fiquem num distanciamento igual entre eles. Você precisa ter a mesma distância entre os cabos. Então, a régua ela vai auxiliar nesse sentido.
Vemos argamassa para regularização do contrapiso e colocamos o revestimento desejado. Por último, então, é instalado o termostato, que é um equipamento que vai controlar a temperatura do ar. Aí. Aqui eu coloquei algumas imagens que mostram o piso radiante elétrico. Aqui estão as réguas de distribuição. Às vezes elas não são utilizadas, como nesse caso, elas já vêm numa malha pronta, então é só colocar sobre o piso. Nesse caso aqui, eles não utilizaram a camada de isolamento, que seria necessária. E então, os termostatos, como eu comentei com vocês, é um aparelho que vai medir a temperatura, vai controlar a temperatura do ar. Hoje nós temos no mercado os termostatos analógicos, que são os mais simples, porque eles não têm nenhum tipo de programação. Entre os termostatos analógicos, a gente tem o termostato mecânico, que mede somente a temperatura do ar, através de dispositivos mecânicos, e também temos os termostatos eletrônicos, que vão controlar a temperatura do ar e também a temperatura da superfície, o que diferencia do termostato mecânico. E aqui vai ocorrer esse controle através de dispositivos eletrônicos. Além desses, a gente também tem os termostatos programáveis, que são um pouco mais caros, mas eles possuem um algoritmo de antecipação da temperatura. Ou seja, eu consigo programar o horário que eu quero que o meu sistema aqueça, o horário que eu quero que ele desligue, tudo isso é possível com o termostato programável. Dentre os termostatos programáveis, a gente tem o termostato programável por Wi-Fi, que ele utiliza um aplicativo no celular, ou seja, eu consigo controlar a temperatura do meu ambiente sem estar dentro da minha residência. Então, essa foi um grande avanço da tecnologia que nos permite fazer isso. Então, a gente consegue acionar o sistema e alterar a temperatura através de um aplicativo no celular. Obviamente, esse termostato aqui é um pouco mais caro, como, por exemplo, o termostato analógico hoje a gente encontra por uns R$200 e o termostato programável em torno de 3.000, ou por Wi-Fi, né? Aqui, nessas fotos, a gente tem uma foto que é essa primeira aqui é um termostato analógico. Esse aqui já é um termostato programável, esse aqui é o analógico, como vocês podem ver, ele é mais simplesinho. E esse aqui, esse último, é um termostato programável por Wi-Fi, onde a gente consegue controlar a temperatura no aplicativo do celular. Aqui a gente também consegue verificar a umidade relativa do ambiente, que os outros já não é possível fazer isso. Bom, o piso radiante hidráulico, ele funciona através da circulação da água. Então, quando tiver uma água numa temperatura mais elevada, ela vai aquecer o ambiente, quando ela estiver numa temperatura mais baixa, ela vai resfriá-lo. Essa água ela passa por dentro de tubos que formam as serpentinas abaixo do piso. Então, o legal do sistema é que ele pode ser utilizado em conjunto com praticamente qualquer fonte de calor, desde uma caldeira padrão até as novas tecnologias sustentáveis, como as placas solares ou as bombas de calor. O bom do sistema é que a gente consegue ter uma distribuição da temperatura de maneira mais uniforme em comparação com outros sistemas de condicionamento, como, por exemplo, o ar-condicionado ou os radiadores. O importante aqui é controlar essa temperatura da água. Por quê? Se nós tivermos uma temperatura da água muito elevada, corre o risco de prejudicar a saúde, pode até causar queimaduras, visto que geralmente a gente está com os pés em contato com o chão. E se essa água ela estiver numa temperatura muito baixa, também não é bom, porque pode ocorrer a condensação da superfície. Como nós não temos uma norma específica para esse sistema aqui no Brasil, a gente acaba utilizando referências internacionais para poder dimensionar e controlar o sistema.
Como, por exemplo, aqui eu coloquei a norma europeia 1264, que é uma norma específica para pisos radiantes, e ela recomenda que a temperatura da água, no caso do aquecimento do sistema, ela deve ser no máximo até 45 graus, se você utilizar um piso frio, como um porcelanato, uma cerâmica, ou se utilizar um piso mais isolante, como é o caso da madeira ou do piso laminado, que é muito utilizado, essa temperatura não deve exceder os 55 graus Celsius. Já no sistema de resfriamento de piso, a temperatura da água ela deve estar entre 16 a 23 graus Celsius. Além dessa norma, a gente também tem duas normas bem importantes, que não são específicas para piso radiante, mas são normas de conforto, que é a ASHRAE 55 e a ISO 7730, e elas recomendam uma temperatura para a superfície do piso. Então, essa temperatura ela deve estar entre 19 a 29 graus Celsius, para que os usuários sintam-se confortáveis e também para que a sua saúde não seja colocada em risco. No caso do aquecimento, a temperatura não deve exceder os 29 graus, e no caso do resfriamento, não deve ser inferior a 19 graus Celsius. Aqui nós temos uma imagem que mostra o piso radiante hidráulico. Em branco são os tubos aqui que estão passando num formato caracol. Abaixo nós temos a camada de isolamento, essa preta aqui. E aqui no fundo nós temos as cintas perimetrais, que eu vou explicar um pouquinho nos próximos slides. Eu aqui também coloquei uma figura para ilustrar como que ocorre o aquecimento dessa água, apesar de que a figura não está muito boa, mas dá para entender. A gente entra com uma água fria, né? Geralmente vai ser uma caldeira que vai aquecer o sistema. Essa caldeira ela vai aquecer a água numa temperatura aproximada de 90 graus Celsius, só que nós não vamos poder utilizar uma água numa temperatura dessas, porque vai ser muito alta. Então, a gente vem com essa água numa temperatura de 90 graus aproximadamente. Vamos até uma regulagem térmica, que aqui nós vamos ter um misturador que vai misturar a água quente, né, a uma água não tão quente assim, para que ela possa diminuir essa temperatura e possa ser utilizada aqui no sistema. Nós viemos com a água até a caixa de distribuição. Essa caixa de distribuição ela é colocada na parede. Através dela, a gente tem um fluxímetro, que dentro dele nós podemos fazer o ajuste da vazão de cada um dos circuitos. E depois essa água sai e vai para o circuito que ela tiver que ir, né? Essa água, depois que ela estiver aquecida e passar por todos os ambientes da residência ou do local a ser aquecido, ela volta novamente, faz o retorno e volta para a caldeira para ser aquecida de novo. O legal da caldeira aqui é que ela pode aquecer também outros sistemas, como, por exemplo, essa água aquecida ela pode aquecer um toalheiro, ela pode aquecer também radiadores. Então, essa é uma das vantagens de utilizar a caldeira. A literatura ela nos traz 3 tipos de piso radiante hidráulico. Um deles é o painel radiante, onde os tubos eles são colocados em painéis metálicos, fixados à construção por meio de ganchos, como mostra aqui a primeira figura. O segundo tipo são os sistemas de superfície embutido, onde os tubos eles são embutidos na superfície da laje, ou seja, eles ficam isolados da estrutura, não ficam dentro da laje. E o terceiro tipo são os sistemas de construção termicamente ativados, que são os TABs, onde os tubos são embutidos na laje de concreto, ou seja, dentro da estrutura. O sistema brasileiro, ele não utiliza nenhum desses 3 tipos. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente coloca a tubulação no contrapiso. E como